E a galerinha do primeiro ano, como vocês estão? Então, dando continuidade ao nosso conteúdo da aula passada, onde a gente começa aí o berço da filosofia, hoje a gente vai falar um pouquinho de Sócrates, né? Então, vamos lá. No primeiro módulo da gente de filosofia, a gente entendeu um pouquinho o nascimento da filosofia, o conhecimento da filosofia, para que ela serve, quem foram os pré-socráticos, né? Ou seja, os homens que começaram a se preocupar com a essência de todas as coisas, né? O que é a arqué, lembra? A essência de tudo. Então tem lá o Tales de Mileto, Anaximandro, Anaximenes, que vão tentar buscar uma resposta para os fenômenos da natureza e essa relação do homem com o todo e do macrocosmo com o homem, né? Então a gente foi estudando, a gente também linkou lá o que é uma filosofia mais objetiva, subjetiva, e a gente chegou aos sofistas, né? Que eram homens na arte da retórica, mas que não questionavam os acontecimentos da vida, o que era a natureza, o porquê estávamos aqui, para onde íamos, como o macrocosmo funciona, como o cosmos funciona, enfim. Todo esse contexto ele foi ficando, então, se degredindo, né? Porque os sofistas acabaram, então, camuflando toda a teoria dos pré-socráticos. Começou, então, uma retórica falsa, né? Que não daria explicações para o homem naquele momento. E vendo o que estava acontecendo na sociedade ateniense, vai surgir alguns filósofos que vão racionalizar o processo filosófico. Quando eu falo racionalizar, é porque eu já não estou mais dando parâmetros de cosmologia, de cosmogonia, não estou mais tentando explicar os fenômenos através do contexto, né, que eu não consigo ver, mitológico, mas que vão existir homens que vão agora se preocupar com o homem e a essência de todas as coisas, vão buscar essa resposta dentro do homem. Então a gente vai para uma filosofia muito mais antropológica agora, do que ficar tentando explicar os fenômenos apenas observando os deuses ou a natureza. E o precursor para a gente, que é um divisor de águas da filosofia, é o Sócrates. Tá? Por quê? Porque ele traz essa filosofia para o homem como protagonista do processo filosófico. Então todas as respostas têm que advir de dentro do homem, todos os fenômenos têm que ser explicados através do conhecimento do homem. Por quê? Porque é o homem que sente o mundo, certo? Então a gente que dá significado para esse mundo. Então se eu dou significado, eu preciso analisar o homem dentro do seu processo racional e dentro do seu conhecimento filosófico. Então, todos os filósofos da antiguidade traçaram uma metodologia, lembra? Então, todos têm um método filosófico. Por quê? Porque o conhecimento filosófico eu preciso universalizar. Não adianta eu falar só o que é felicidade para mim. Eu tenho que falar o que é felicidade para todos e como todos atingem essa felicidade. Então, a partir de agora, nós vamos universalizar o conhecimento socrático e a gente vai entender um pouco aqui sobre a metodologia socrática. Então, vamos lá. Primeiro que o coração do Sócrates é a arte de perguntar. Então vamos lá. Será que conhecemos verdadeiramente o que acreditamos conhecer? Já começa aí uma pergunta que já confundiu a cabeça de vocês, né? Mas esse é o método socrático. Por quê? Porque a ideia, a proposta de Sócrates é incomodar justamente aquilo que você acha que tem domínio e verdade. Sócrates reconhecia sua própria ignorância, por isso vivia cheio de dúvidas. Ou seja, ele não é um homem, ele não se considera um homem com sabedoria. Ele não se considera um homem inteligente, um homem acima de outras pessoas da sociedade ateniense. Né? Mas ele fala que o processo filosófico começa no momento que você já admite que você não conhece nada. Porque o ato de perguntar está ligado diretamente ao quê? Ao processo do saber, ao processo do conhecer. Então, quando ele começa a se questionar, vem a famosa frase dele, só sei que nada sei, que é o coração socrático aqui. A arte de perguntar, diálogo de perguntas, a gente vai chamar o método do Sócrates de método dialógico dialogar. Tá? Então, aí a gente dando continuidade à explicação do método aqui. Vamos lá. É dividido por partes e o método ele é longo, não é um método tão simples. Por quê? Porque o Sócrates tem que induzir as pessoas a responder aquilo que elas acham que conhecem, para ele poder refutar e provar para a pessoa que ela está errada. Mas a questão não é se a pessoa está errada ou se a pessoa está certa. O Sócrates quer que ela tenha consciência de que nunca vai existir uma verdade absoluta e que ela pode rever o conceito dela em determinadas questões da sociedade ateniense, por exemplo. Tá? Então vamos entender como que ele trabalha o método dele.
Primeiro, um diálogo amigável. Até aí tudo bem, né? Todo mundo faz diálogo amigável. Tudo se inicia com um diálogo amigável. Ele sugere que herdou a profissão de sua mãe, que era parteira, denominada seu próprio método de maiêutica, ciência ou arte do parto. Então, todo mundo que fazia partos naquela época, o processo em que se dá o parto da mulher é chamado de maiêutica. Ou seja, a obstetrícia, então, é chamada de maiêutica. Então, ele conduz a metodologia dele no mesmo nome pelo que ele conhecia da prática da mãe dele. Como a mãe dele ajudava as mulheres a dar à luz ao filho, então ele acreditava que ele também podia dar à luz ao conhecimento humano, dar à luz àquela pessoa que ele estava o quê? Dialogando. Segundo, parteiro das almas. Começou a expor a analogia que há entre sua prática e a de sua mãe, o filósofo seria um parteiro de almas e não de corpos. Ajudar a dar à luz a seus pensamentos e distinguir, por meio do senso crítico, os verdadeiros dos falsos. E aí veio a questão do contexto do parteiro da sabedoria, né? Perguntas penetrantes. Depois que ele iniciava o diálogo, depois que ele começava a ajudar a dar à luz ao conhecimento daquela pessoa, ele vinha com as perguntas dele, perguntas penetrantes. Seu grande dom seria o de formular perguntas adequadas para ajudar as pessoas a conceberem por elas mesmas a verdade sobre os diversos temas. As perguntas na filosofia são mais importantes do que as respostas. Amigo ou amante da sabedoria. Então, como eu disse para vocês já várias vezes na aula, a filosofia ela não dá resposta de nada. A função dela é indagar, é questionar, é perguntar, tá? Ah, professor, mas ele nunca vai dar resposta de como alcançar essa felicidade? Não, não vai ter resposta, tá? Mas o fato de perguntar faz com que você faça uma reflexão do seu conhecimento e possa ter um senso crítico de julgamento correto. Essa é a função da racionalização. Conhecimento progressivo. Depois então que ele já tinha passado pelos 3 estágios, ele começa, assim pouco a pouco vão progredindo e avançando no caminho do conhecimento verdadeiro sobre as coisas. Então é um conhecimento de passos em passos que vai acontecendo, porque vão surgindo as indagações e aí eu vou fazendo uma reflexão do conhecimento que eu achava que era verdade. E quinto, prática constante. Perigo de se chegar a certezas precipitadas, abandonando a dúvida filosófica ou diálogo antes do tempo. Nesse momento, nesse estágio quinto, é onde Sócrates fala que a gente começa a se incomodar com as perguntas. Então, como ele traçava todo um contexto para poder realmente cutucar aquela pessoa do conhecimento dela, chega no nível da metodologia dele que a pessoa já se incomoda demais e não quer mais dialogar com Sócrates. Como saber quando se está pronto? É nesse momento que a pessoa se incomoda com as perguntas socráticas que o Sócrates vai reverter esse quadro e chegar onde ele quer. Em que momento? No momento que eu acho que eu estou pronto ou não. Se eu não estiver pronto, eu paro o diálogo. Mas se eu estiver pronto, eu continuo esse diálogo com Sócrates. Vamos lá. Talvez o que o Sócrates queria dizer é que devemos seguir praticando a dúvida e a conversação filosófica durante toda a nossa vida, qualquer que seja a nossa idade. Ou seja, é necessário que esse diálogo ele seja intenso e com todas as pessoas ao nosso redor, sempre que discorrer sobre alguma dúvida. E aí vem a dor das descobertas. Quando a pessoa continua o diálogo com Sócrates, vem esse momento da atividade filosófica, nesse nível que o Sócrates quer chegar. A atividade filosófica está vinculada a certa dor, a certo grau de incerteza, inquietude e angústia. E é a dor da dúvida do parto do conhecimento que amplia sua consciência. Às vezes na aula de filosofia a gente não fica incomodado porque não encontra respostas. E eu acabo questionando algumas coisas para vocês em sala de aula que vocês não conseguem dar resposta. O outro amigo tenta complementar a sua resposta, mas também não dá a resposta. E eu também não dou a resposta na aula. Por quê? Porque a filosofia é isso aqui. Ela é incerteza, ela é inquietude e angústia. Por quê? Porque não tem resposta para as relações da vida, né? O mundo, os fenômenos que acontecem com o ser humano não tem resposta racional, não tem resposta científica para explicar, né? Alguns fenômenos comprovados pela física e pela matemática. Fora isso, quando diz respeito às relações humanas, é difícil a gente estabelecer um parâmetro do que é felicidade para todo mundo, do que é tristeza para todo mundo. Não tem como, porque tudo isso é relativo no mundo humano. Ou seja, dificuldade de percurso. Depois que você está incomodado, já com Sócrates,
já não aguenta mais o diálogo dele, já está inquieto, já está sofrendo, vem o sexto, dificuldades de percurso. Dificuldades encontradas no caminho, pois aquele que se dedica a filosofar precisa se desfazer não apenas dos preconceitos, mas também das suscetibilidades do orgulho e do amor próprio, e de se entregar ao diálogo reflexivo com o outro. É nesse momento que você está angustiado e com raiva, que você vai ceder e você vai escutar no outro, para quê? Para estabelecer aquele momento de reflexão sobre o conhecimento que está sendo o quê? Dialogado. Dois momentos do diálogo: dialética socrática e platônica, que apresenta dois momentos importantes, a refutação e a maiêutica. E a refutação a gente vai chamar de ironia, né? Então, no momento que você está tendo aquela certeza do diálogo, que você já está conversando, que você está ali se organizando com a ideia da metodologia socrática, o que acontece? Quando você acha que você tem certeza do conhecimento, o Sócrates vem e refuta. Então, ele vem te incomodar mais um pouco ainda no final daquele diálogo, que é a refutação e ironia. Sócrates finge que deseja aprender, por isso a primeira parte é chamada de ironia, porque não é ele está te fazendo uma pergunta, mas não é porque ele tem interesse de aprender, mas é porque ele tem interesse de questionar se você conhece a verdade. A palavra de origem grega, interrogação, fingindo ignorância, refutar, contestar e negar as concepções do outro sobre determinado assunto, demolindo seu orgulho, sua arrogância e sua presunção de saber. Ou seja, então ele desmonta a pessoa naquele momento que a pessoa está dando a certeza do conhecimento filosófico dela. E 9, a gente por fim tem a maiêutica aqui. Segunda etapa do diálogo, o interlocutor já está em condições de iniciar o caminho de reconstrução de suas próprias ideias. E novamente Sócrates, com grande habilidade, propõe uma série de questões, ajudando a trazê-las à luz. Então, quando a pessoa acha que já conversou, dialogou, foi refutada, chegou à sua reflexão, agora tem certeza do conhecimento, a maiêutica, novamente o Sócrates faz o quê? Ele propõe uma série de questões. Então, o diálogo é interminável. Por quê? Porque o Sócrates quer que você tenha a dúvida do seu próprio conhecimento, para saber se realmente aquilo que você acredita, ele é verídico dentro do contexto, se você for analisar, da sociedade ateniense. Justamente essa questão aqui vem muito em oposição aos sofistas, que eram exímios professores na retórica, tinham um discurso político maravilhoso atenienses, mas existia uma questão social muito forte em Atenas em relação à discrepância do processo participativo político. E nesse fato, Sócrates incomoda muito, porque ele pega os jovens, ele não pega os adultos, né? Porque os jovens estão ainda na construção desse conhecimento, então ele chegava numa escola e perguntava: professor, quem são os seus melhores alunos? Ele espalhava, ele organizava esses melhores alunos e fazia o processo da maiêutica. E isso incomodava demais as autoridades, porque havia um questionamento daquilo que era imposto socialmente pelas instâncias políticas atenienses. É isso, gente. Então, eu vou pedir um favor para vocês. Na apostila de vocês vão lá no capítulo do Sócrates, vão fazer todos os exercícios, beleza? E aí vai ser recorrente à aula de hoje. E qualquer dúvida, a gente está à disposição no Hangout, no e-mail, também está à disposição agora em vídeos, tá? Então vocês fiquem à vontade também para qualquer questionamento dentro dos roteiros de trabalho, tirarem as dúvidas com a coordenação, tudo bem? Um beijo para vocês e até mais!